conteúdos: introdução, desenvolvimento, conclusão. Habilidades: conhecer a estrutura padrão de um texto dissertativo argumentativo, compreender a importância do tópico frasal, demonstrar conhecimento dos métodos para elaborar introdução, desenvolvimento e conclusão, relacionar as partes que compõem um texto dissertativo argumentativo. Olá, bom dia! É um prazer mais uma vez poder contribuir com o Tô no Enem 2015. E hoje, mais uma vez, com a aula de redação, hoje trabalharemos a questão da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Estrutura do parágrafo. Nos textos de natureza dissertativa, que trabalham com ideias e que exigem objetividade na composição, o parágrafo deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução ou tópico frasal. Constituída por uma ou três frases curtas, lança a ideia principal a ser desenvolvida, ela norteia ou orienta o resto do parágrafo. Do tópico frasal nascem outros períodos secundários ou periféricos. O tópico frasal resume o sentido básico do texto, pois contém a palavra-chave, ou seja, a ideia central do texto. Em textos longos, cada parágrafo possui um tópico frasal. Com relação ao tópico frasal, o candidato deve, eu sempre oriento os meus alunos a produzirem um tópico frasal, né? E para que os estudantes tenham noção do que é o tópico frasal e em que ele vai contribuir, em que ele vai te ajudar ao longo do texto. Partindo do tópico frasal, você tem uma maior facilidade de execução ao longo do texto. Tá? Então, o tópico frasal é de suma importância que você compreenda, que você aprenda a fazer para que você tenha essa facilidade na hora da produção. Desenvolvimento. Corresponde à ampliação da ideia inicial do tópico frasal com a apresentação de ideias secundárias que o fundamentam ou esclarecem. Alguns alunos têm dúvida: professora, o tópico frasal já é a introdução? Não. O tópico frasal são períodos curtos, de 2 a 3 frases, em que você vai iniciar o seu texto para daqueles períodos em diante, daquelas frases em diante, você produzir já iniciar a sua introdução. Então, o tópico frasal é o início do seu texto, mas ainda não envolve toda a introdução do seu texto. É só a base, é o início mesmo. São os 3 parágrafos, 2 a 3 parágrafos de introdução. Então, tenham muito cuidado com isso, porque senão você vai ficar com uma introdução mínima, né, vazia, porque o tópico frasal é apenas o ponto de partida para a introdução do seu texto. Conclusão. Na conclusão, é claro, você conclui as ideias, retoma a ideia central, levando em consideração os diversos aspectos selecionados no desenvolvimento. E não esqueça, na redação do Enem, o candidato deve apresentar uma possível solução. A questão da conclusão. Principalmente no vestibular, na prova do Enem, você tem que ter esse cuidado. A maioria dos estudantes, dos candidatos, eles produzem lá seu texto, tem introdução, tem o desenvolvimento, e na hora da conclusão ele não apresenta uma possível solução para a problemática em questão, né? O que ele mencionou lá no seu texto. Você deve apresentar uma possível conclusão. Agora lembre-se, você também não vai ser o super-herói na sua redação. Eu não vou apresentar uma solução. Veja bem, é uma possível solução para o problema apresentado. Observe o parágrafo a seguir. Uma das chaves para subjugar o estresse e relaxar os vasos é se jogar na cama, fechar os olhos e sonhar. Está demonstrado que noites mal dormidas elevam a probabilidade de infartar. E, se o coração já passou por essa experiência, sofreu uma nova pancada. Isso porque a falta de sono desregula uma porção de hormônios que vão favorecer o ganho de peso e a hipertensão. O recado, portanto, é zelar pelo repouso e reparar pela manhã se você se sente bem disposto. Aqui é bem exemplo de um parágrafo padrão, onde você percebe que eu tenho a tese, né, o período principal, aí o período de chamada, a base para o parágrafo, a base para o texto, né, nós temos aí, né, como se fosse o tópico frasal. Por ele ser um parágrafo curto, gente, nos textos longos,
Cada parágrafo tem um tópico frasal. Esse é um texto curto, é um parágrafo padrão, mas que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o que nós estamos trabalhando hoje, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos aí, ó. Uma das chaves para subjugar o estresse e relaxar os vasos é se jogar na cama, fechar os olhos e sonhar. Até aí eu tenho a minha introdução. Como o texto é curto, eu tenho como introdução, aí nesse caso pode sim, eu tenho como introdução, né, o meu tópico frasal. E aí eu vou explicar isso. Ó. Se eu digo que uma das chaves para subjugar o estresse e relaxar os vasos é se jogar na cama, de que forma eu vou fazer isso? Está demonstrado que noites mal dormidas, né, elevam a probabilidade de infartar, e se o coração já passou por essa experiência, sofreu uma nova pancada. Né? Então eu estou aí trabalhando o meu tópico frasal, já é o meu desenvolvimento. Né? Isso porque a falta de sono desregula uma porção de hormônios que vão favorecer o ganho de peso e a hipertensão. Eu argumentei sobre o que eu havia dito lá no início do texto. E aí a conclusão. O recado, portanto, é zelar pelo repouso e reparar pela manhã se você se sente bem disposto. Percebam que ao terminar de ler o parágrafo, você não tem tantas dúvidas, você nem tem dúvidas com relação à estrutura de que ele está as ideias estão bem dispostas, estão bem sequenciadas, então você não tem aquele texto onde você termina de ler e não consegue compreender. É porque o seu texto está na estrutura pertinente, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Professora, eu posso fazer isso em um único parágrafo? Pode. Eu não aconselho fazer no Enem, porque já é um texto de estrutura dissertativa maior, não, ele não exige um parágrafo padrão, ele exige um texto dissertativo argumentativo, e é claro que com mais parágrafos, lógico, né? Um tópico frasal só será claro caso não permita dupla interpretação, ou seja, tópico frasal obscuro ou vago é inútil, pois o leitor não conseguirá distinguir a ideia central ao lê-lo, fazendo com que perca sua finalidade. Aí nós temos dois exemplos, né? Um exemplo de tópico frasal vago, né? E um exemplo de tópico frasal claro. Primeiro tópico frasal aí, ó, a televisão deseduca. Eu tenho um tópico frasal vago. Por quê? Eu simplesmente disse que deseduca, eu não mencionei nada posteriormente, de que forma, como isso vai acontecer. Texto dissertativo, a todo momento você vai refutar, né? Você precisa, a todo momento, estar explicando a sua afirmação. No segundo exemplo, nós já temos um tópico frasal claro. A televisão deseduca quando é excludente, ou seja, ao não exibir uma programação democrática voltada para todos os segmentos sociais indistintamente. Aí o tópico frasal já está mais claro. Eu estou explicando quando é que a televisão deseduca. Ao contrário do primeiro. A televisão deseduca quando é excludente, né? Quando exclui, ou seja, ao não exibir uma programação democrática. Então, a todo momento eu estou explicando, eu estou defendendo o meu argumento. Isso é que é um tópico frasal claro. Você, às vezes, até pode produzir um tópico frasal, mas se ele não estiver claro, de nada vai adiantar a sequência textual. O que não se deve fazer na introdução? Iniciar com uma ideia geral que não se relaciona com a segunda parte. Iniciar com as mesmas palavras do título. Os candidatos, eles amam aproveitar o título para iniciar a sua produção textual, né? E aí, não faça isso. Iniciar aproveitando o título como se fosse um elemento da primeira frase. Iniciar com chavões, frases comuns de conhecimento e uso popular. Evite também isso aí na introdução da sua redação. Como elaborar, então, uma introdução? Aí nós podemos ver alguns verbos que você vai poder utilizar. Cuidado com o seu texto para ele não ficar para que o texto não fique um texto pessoal. O texto dissertativo argumentativo é impessoal, lembrem-se. E aí nós podemos elaborar uma introdução por delimitação do assunto. Temos um exemplo aí de delimitação. Como toda grande metrópole,
a cidade de São Paulo, um dos centros urbanos mais importantes do Brasil, enfrenta graves transtornos no que diz respeito ao trânsito. Aí eu estou delimitando, eu estou marcando o território, eu estou falando apenas da grande metrópole que é São Paulo. Ó, eu fiz uma delimitação do assunto. Eu não vou ficar com um conteúdo ou um assunto ou argumentos abrangentes. Eu vou delimitar. Por definição do tema, eu também posso fazer a introdução, o desenvolvimento do meu texto por definição do tema. Posso iniciar lá a minha introdução. Uma alimentação saudável é fundamental para que o organismo funcione de maneira adequada. Aí eu estou fazendo por definição, estou definindo, né, o que faz uma alimentação saudável. Né. Temos como elaborar também uma introdução por constatação de um problema. Né. Exemplo, o aumento do uso de drogas entre menores carentes está promovendo uma mobilização político-social. Foi constatado um problema aí, que no caso é o uso de drogas entre menores carentes, e o que este problema está promovendo aí. Como está o andamento dessa problemática. Então aí é por constatação de um problema. Também é uma outra alternativa para você elaborar a sua introdução. E o desenvolvimento, né? Como produzir? Formado pelos parágrafos que fundamentam a tese, é a parte do texto em que ideias, pontos de vista, informações e argumentos de que o autor dispõe serão desenvolvidos para defender a tese proposta. Não é necessário desenvolver muitas ideias. O importante é que estas sejam claras e objetivas. Para isso, o autor precisa ter o cuidado de não desenvolver períodos longos, que possam resultar em um texto confuso. O desenvolvimento pode ser dividido em 2 ou 3 parágrafos. Depende da técnica escolhida pelo autor no momento em que elaborou a introdução. É verdade, nós temos que ter cuidado com isso aí, até porque no vestibular, na redação do Enem, você tem ali 30 linhas. Então, tenha cuidado com o número de parágrafos, para que você não tenha um texto desmembrado, um texto sem conexão. Eu sempre aconselho os alunos a produzirem ali 3 parágrafos, parágrafo de introdução, o de desenvolvimento e o de conclusão. Né? Mas não significa dizer que, dependendo da técnica que você usou na hora do seu desenvolvimento, de iniciar lá seu texto, introdução, desenvolvimento, você não possa aí no desenvolvimento fazer uma extensão de mais um parágrafo, ficando aí com o parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Ou podendo ficar apenas com os 3 mesmo, até para facilitar. Conclusão. É o momento em que se retoma a ideia principal apresentada na introdução e desenvolvida no texto, ou seja, a reafirmação do ponto de vista do autor. A conclusão deve expor uma avaliação final do assunto abordado. É a apresentação da solução do problema, ou uma projeção de consequências que poderão ocorrer caso não se tome as medidas que tenham sido citadas no desenvolvimento do texto. Observações. Quando o assunto envolve algum problema, o melhor é apresentar uma perspectiva positiva como sugestão, para amenizar o problema levantado. Evite colocar a solução para o problema no desenvolvimento de sua redação. Isso pode deixar a sua conclusão sem ligação com os argumentos. Por isso, é mais adequado na conclusão. Então, gente, aí nós temos que ter sempre, o Enem, ele é bem claro, né? Os critérios de avaliação do Enem são claros com relação à redação. E um dos critérios é, na conclusão, você apontar uma possível solução. Porque o texto dissertativo argumentativo é um texto em que você expõe um problema, ou de forma crítica ou não, mas no final geralmente você tende à oposição, para que no final você dê aí a sua possível solução para a problemática em questão. Então temos que ter esse cuidado. E o cuidado também para não confundir, porque geralmente quando o candidato não apresenta essa possível solução, é porque ele fez apenas um texto dissertativo, expositivo. Ele não fez um texto dissertativo argumentativo. Porque quando o texto pede essa argumentação, essa refutação, no final
você tende a apresentar uma possível solução. Mas quando só é um texto dissertativo expositivo, né, você não necessariamente precisa, e na maioria das vezes não faz, até porque a tipologia não exige. Atenção, evite usar palavras para avisar que vai concluir, como, por exemplo, e agora para concluir, concluindo, para finalizar, enfim. Também evite terminar o texto com alguma pergunta, pois a pergunta pressupõe resposta. Isso pode deixar a impressão que a conclusão ficou vaga. E geralmente os alunos fazem tanto na conclusão quanto na introdução. Na introdução eu sempre vejo assim, bom, né? Bom, ele coloca a vírgula bonitinho, né? Bom, vírgula, bem, vamos começar. Então ele já está iniciando e coloca, bom, vamos começar. Ou então na conclusão, concluindo, chegamos à conclusão, olha a pessoalidade que eu falei agora há pouco no texto, né? Chegamos à conclusão, chegamos quem? Você e quem? O texto não é seu? Então, quem tem que chegar à conclusão é você. Então, temos que ter cuidado com essa pessoalidade a todo momento no texto. A conclusão não deve ser muito longa, devendo ocupar apenas um parágrafo. Aqui nós temos um tópico frasal da aula anterior, com a temática Juventude e Responsabilidade Social. É assim que se faz um Brasil para todos. Eu tenho certeza que vocês produziram aí o tópico frasal da temática solicitada na última aula. Tenho certeza que vocês estão com os textos aí. Não vai dar tempo a professora olhar os textos, claro. Todos os textos, de repente, se alguém quiser enviar um, eu posso até fazer um esforço para tentar em outro momento enviar a você novamente. Mas assim, peça para o seu professor corrigir, acompanhe as aulas, veja o andamento aí da estrutura do texto dissertativo, o andamento das aulas, ver se você está compreendendo aí a proposta mesmo de redação, né? Na aula passada nós falamos das competências, né? Das 5 habilidades aí que você deve ter para produzir um texto dissertativo argumentativo nos moldes do vestibular e do maior vestibular do Brasil, que é o Enem. Então, como vocês fizeram e eu não posso corrigir os de vocês aqui no ar, neste exato momento, eu também fiz com os meus alunos, claro, né? Fiz com os alunos e agora vou mostrar para vocês como é possível fazer um tópico frasal e também que essa possibilidade, ela não é assim do nada. Exige de você responsabilidade, exige de você dedicação, que você não fique chateado com o professor, porque inúmeras vezes ele pede para que você volte para produzir o seu texto. E foi assim com alguns alunos. Os tópicos estão bonitinhos aqui, mas alguns ficaram chateados. Ah, professora, não vou fazer mais não. Não desista, afinal de contas, você está aqui por quê? Porque você busca algo melhor, e porque você quer boas notas aí no vestibular, né? No Enem 2015. Então vamos ao primeiro tópico frasal produzido pelos alunos, né, do ensino médio. Eu nem vou dizer a escola porque de repente eles podem ficar chateados. Depois de repente eu mando um beijinho aí para eles. Tópico frasal de número 1. A temática era Juventude e Responsabilidade Social. É assim que se faz um Brasil para todos. Um aluno produziu, né? E aí ele vem a questão do título. Professora, é obrigatório, por exemplo, o Enem traça uma temática e eu tenho obrigatoriedade em colocar um título lá para minha redação? Não necessariamente. Pelo menos até o que eu sei, no texto dissertativo argumentativo, é opcional a questão do título, até porque a temática está e você vai produzir a partir daquela temática. Então, não necessariamente é obrigatório ter o título, desde que você não fuja à temática. O Enem é ótimo por isso, porque ele já traça uma temática legal praticamente delimitada. Então, o candidato nem tem tanto esforço, né, na hora da produção. Ele pôs um título aí, Os Jovens e Suas Responsabilidades. Ok, tem a ver com a temática principal, que é a juventude e responsabilidade social. É assim que se faz um Brasil para todos? Ok, excelente, Os jovens e suas responsabilidades. Ele não fugiu à temática em questão. Então, está valendo o título. E aí, iniciou o tópico frasal. Quais as responsabilidades dos jovens perante a sociedade? E em que elas influenciam? Só chamando a atenção para um detalhe.
Vejam que ele fez aí 2 questionamentos. Nós temos 2 interrogativas. Professora, eu posso fazer isso na minha introdução, lá na minha redação, no meu tópico frasal, já que o tópico frasal também engloba ali a questão da introdução? Sim, é mais uma técnica na hora de produzir a introdução do seu texto, que é a chamada técnica da interrogativa, ou técnica da interrogação. É quando eu inicio a minha introdução com o questionamento e vou responder ao longo do texto. É uma das técnicas melhores e até mais fáceis. Eu gosto muito dessa técnica. Então, eu já trabalhei essa técnica com eles, ele acabou produzindo quais as responsabilidades dos jovens perante a sociedade e em que elas influenciam. Vejam bem que ele tem 2 parâmetros aí. Ele tem 2 parâmetros para continuar a argumentação do texto. Como eu tenho 2 questionamentos, ao longo do texto ele vai mencionando, né, vai respondendo e aí argumentando sobre os questionamentos que ele expôs aí no início da introdução. Aí eu tenho o tópico frasal de número 2. A aluna colocou juventude e responsabilidade. Juventude e responsabilidade social, aí lembre-se do que foi dito anteriormente. Cuidado para você não pegar o tema ou parte do tema e aproveitar como se ele fosse parte já da sua produção. Tenham cuidado com isso. Não façam, né? Não façam o que de repente ela fez aí no primeiro tópico frasal. A juventude e responsabilidade social. É assim que se faz um Brasil para todos. Ela repetiu, pegou lá da temática e pôs aí no texto, né, como se fosse já a introdução. E não pode. Ações de interesse social e comunitário em que a atividade reveste a favor do serviço e do trabalho é uma profissão também de prestígio, pois ajuda quem precisa. Vejam que nesse tópico frasal aí, nós não conseguimos entender nada. Nem dá. Até porque não tem as ideias, a temática em questão não é abordada na continuidade do tópico frasal. O tópico está maior do que o devido, não corresponde à temática solicitada, porque ali ela já começa a trabalhar na questão da atividade comunitária, trabalho, serviço do trabalho, profissão. Pode até ter alguma coisa a ver a profissão lá com a responsabilidade do jovem, mas você percebe que não tem estrutura nenhuma nesse tópico frasal. Então, aí o que nós fomos fazer? Fomos batalhar a professora e a aluna, né, de 13h30 até as 17h15. Né? E eu fiz questão de expor aqui o tópico frasal, porque os alunos eles querem desistir na primeira produção. Não vou conseguir, por isso, não dá, professora, é ruim, não consigo, é muito chato. Ou então a professora de redação é a chata porque quer ajudar. Não, você percebe que é possível sim, porque, gente, escrita... Não é, nenhum professor escreve assim, hoje eu amanheci, vou produzir um texto, está pronto. Escrita, reescrita, leitura, releitura. E com você não vai ser diferente, mas você não vai desistir. Então, batalhamos, porque eu e a aluna, claro, ficamos ali à tarde batalhando por um tópico frasal. Não, você vai conseguir e ela conseguiu. Então, vamos ao terceiro tópico frasal. Continuou com o mesmo tema, juventude e responsabilidade. Ter responsabilidade na juventude é uma forma de saber administrar seu tempo e conviver com diversos conflitos na sociedade. Gente, está ou não está melhor do que o primeiro tópico frasal que a aluna produziu? Está, perfeito aí o tópico frasal da aluna agora, frente ao anterior. Com certeza, relacionado ao anterior, não temos dúvida que aí nós tivemos uma evolução. Quando eu digo tivemos, é porque o professor também está ali, sempre trabalhando com o aluno, mostrando para ele que ele pode, que é possível, e ele tem que ter essa paciência, né? E esse cuidado aí com a questão da escrita. E aí ela produziu um tópico frasal bem melhor do que o anterior. Obrigada mesmo, gente, pela participação, obrigada pelo esforço. Obrigada, professor Aldemir, obrigada ao Centro de Mídia, obrigada aos professores que estão aí com suas turmas, esses guerreiros que estão lutando para que esses alunos tenham um bom desempenho no Enem, não só no Enem,
mas na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É isso que nós queremos, tirando um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho do que nós sabemos, porque não sabemos muito, mas podemos compartilhar com vocês aqui todos os sábados, que vocês possam crescer, né, que vocês possam contribuir futuramente para um país melhor, né, em nível educacional. Obrigada mesmo pela atenção, obrigada pelo esforço de todos, professores, alunos, estúdio e equipe de modo geral. Obrigada mesmo. Até a próxima.